Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, que normalmente nós estudamos o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Mas hoje, uma data especial, estamos chegando aí no Ano Novo, e nós vamos falar sobre esse momento, né, que ninguém consegue ficar indiferente, assim como o Natal, o Ano Novo. É um momento onde nós paramos para refletir sobre tudo que aconteceu ao longo de todo o ano de 2019, neste caso, e também nos preparando aí para o próximo ano que está por vir. É um momento de repensarmos, é um momento de planejarmos, e nós estaremos aqui juntos, eu, Eduardo Araújo, com ele, eu, Aloísio Guigino, e ela, Maria de Fátima Miranda, juntos para conversarmos, né, fazermos essa reflexão, também nós aqui, sobre como foi este ano, né, sobretudo no que diz respeito à nossa questão moral, ao nosso progresso espiritual, que é o objetivo primordial de estarmos aqui num corpo físico. E também repensarmos, né, algumas atitudes equivocadas, planejarmos uma mudança de comportamento, de propostas de vida, sempre baseados nesse conhecimento que temos, essa bênção de conhecer a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. Ele, com certeza, deve ser um guia seguro para que neste próximo ano possamos efetivamente encontrarmos um caminho melhor para todos nós, uma vida melhor, cientes de que a vida na Terra, Jesus já tinha deixado bastante claro, é uma vida de lutas. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas também disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que estejamos dispostos a enfrentar as dificuldades com confiança, com serenidade, com equilíbrio, com fé, porque assim, com certeza, as dores, como diz Jesus, o fardo é mais leve. Quando a gente está ao lado do Cristo, quando a gente busca o apoio na doutrina espírita, nos bons espíritos, o fardo se torna mais leve. Eu queria começar aqui o nosso estudo especial, hoje no programa Luz na Penumbra, citando aí Allan Kardec, na Revista Espírita, no ano de 1862, fevereiro de 1862. Allan Kardec escreveu um artigo chamado Cumprimentos de Ano Novo. E ele diz o seguinte: várias centenas de cartas nos foram dirigidas pelo Ano Novo. A época de Kardec, aí muitas cartas ele recebia, né? Hoje em dia nós temos aí os WhatsApps. Zap. Imagina se fosse hoje, como Allan Kardec ia dar conta de tanto WhatsApp. Melhor do que nós, porque sem os recursos de hoje ele codificou a doutrina. Olha, mas a cartinha dava para chegar aos poucos, né? O WhatsApp é instantâneo, é uma coisa assim incrível. Mas aí ele diz que várias cartas, né, foram dirigidas a ele pelo Ano Novo, de modo que nos é materialmente impossível responder uma a uma, porque era ali escrito, né, à mão cada uma. Pedimos, pois, aos nossos dignos correspondentes aqui, recebam a expressão de nosso agradecimento sincero pelo testemunho de simpatia que tiveram a bondade de nos dar. Uma entre elas, entretanto, por sua natureza, exige uma resposta especial. É a dos espíritas de Lyon. Kardec tinha todo um carinho, né, com os nossos companheiros do movimento espírita de Lyon. Subscrita, diz ele, por cerca de 200 assinaturas. Aproveitamos a circunstância para transmitir a seu pedido alguns conselhos gerais. A Sociedade Espírita de Paris, fundada por nós, julgando que podia ser útil a todo mundo, não só nos sugeriu que a publicássemos na revista,
como também votou a sua impressão separada para ser distribuída a todos os seus sócios. Todos aqueles que tiveram a gentileza de nos escrever participaram dos sentimentos de reciprocidade que aí exprimimos e que se dirigem sem exceção a todos os espíritas franceses e estrangeiros, que nos honram com o seu título de seu chefe e de seu guia na nova via que se lhes abre. Não nos dirigimos apenas aos que nos escreveram, diz Kardec, pela passagem do Ano Novo, mas a todos os que a cada momento nos dão tocantes provas de seu reconhecimento pela felicidade e pelas consolações que encontram na doutrina, e que nos relatam as suas penas e os seus esforços para ajudar a sua propagação. A todos, enfim, aos quais nossos trabalhos servem para algo na marcha progressiva do Espiritismo. Então, Allan Kardec, e aí falando, né, sobre esse momento em que sempre as pessoas se confraternizam, assim como no Natal, e da quantidade de cartas que ele recebia carinhosas, de incentivo. As lutas foram muitas, mas era muito bom ao final de um ano, né, ali no Ano Novo, Kardec, eu imagino, recebendo essas cartas, e ele cita aqui os companheiros de Lyon, dando felicitações, dando palavras de incentivo carinhosas para que ele começasse mais um ano aí na sua imensa tarefa de nos trazer a codificação do Espiritismo. Eu posso... Duas coisinhas que eu gostaria de colocar. A primeira delas... Os fogos do Réveillon ainda não foram. Eu gostaria de transcrever essa mensagem de Allan Kardec e como se fosse também nossa, né? Porque nós também agradecemos a todos aqueles que nos acompanham, a todos aqueles que nos incentivam, a todos aqueles que nos amparam, certo? Por todo esse ano que vai se acabando, certo? Fazendo propostas para um próximo ano. Mas o segundo ponto que eu gostaria de colocar é que eu gosto muito de saber a origem das coisas, certo? Como é que tudo isso começou. E nós vamos nos reportar, certo? A 46, o século 46 antes de Cristo, quando isto começou a ser estabelecido como uma comemoração romana, certo? Através do imperador Júlio César, que fixou o 1º de janeiro como dia do Ano Novo, certo? Então, ali foi estabelecido o dia 1º de janeiro. Os romanos tinham um calendário que já existia na época, em que existia um mês de janeiro que era destinado ao deus Jano. Vamos lembrar que os romanos eram politeístas, né? Era destinado ao deus Jano. E esse deus Jano, ele tinha uma característica muito interessante, que é normalmente o que é mantido até hoje por nós. Ele tinha duas faces. Ele era bifronte. Uma face voltada para frente, visualizando o futuro, e uma face voltada para trás, visualizando o passado. Então é o que nós fazemos sempre na passagem do ano, né? Nós fazemos um retrospecto da nossa vida e do que aconteceu no mundo. Nós temos programas e mais programas de retrospectos, né? Tudo aquilo que aconteceu no mundo, então a face de Jano voltada para trás, é o passado. Mas nós também fazemos propostas para o ano que vai começar. Uma que não deixa de estar em todas as relações é de emagrecer. Todos nós colocamos isso, né? Por quê? Porque nós precisamos vencer a gula, vencer o desequilíbrio na nossa alimentação, que nos faz muito mal, e outras tantas, né? Então nós fazemos várias propostas, e todas elas relativas a aspectos que nós devemos implementar em nossa vida. Mas isso não é só, deve acontecer na passagem do Ano Novo, né?
Porque na passagem do Ano Novo, com todas as comemorações que são feitas, com todos os excessos que ocorrem, no dia 2 nós não nos lembramos mais do que nós, da relação daquilo que nós nos propusemos a fazer com esta face de Jano, olhando para o futuro, olhando para frente, aquilo que nós já reconhecemos que devemos implementar em nossas vidas. E as promessas são muitas, muitas. Isto é uma demonstração do reconhecimento daquilo que nós já entendemos que devemos mudar em nossa vida. E o Ano Novo, o Réveillon, certo? Que a Fátima vai se alongar mais em cima disso, certo? O Réveillon, o Ano Novo, é um momento, certo, de nós fazermos um balanço e firmarmos os nossos propósitos relativos ao tempo que vem pela frente. Tempo, essa palavra, né? Tempo. Porque nós estávamos refletindo que faz parte da nossa necessidade enquanto encarnados saber administrar todos esses recursos da nossa evolução nessas metas e períodos que são contados na Terra, denominando os tempos, 24 horas, um mês, um ano, não é? Faz parte da nossa necessidade organizarmos assim. Os espíritos hoje nos dizem que tempo e espaço são de foro íntimo, mas nós não temos ainda essa intimidade maior com a nossa condição de seres espirituais. Então, nesse momento de mergulhar no mundo físico, para exercitar lições, consolidar valores, nós precisamos de uma disciplina material. E essa disciplina material vai começar com esse estabelecimento de limites de tempo para cumprimento de metas. Então, nós temos metas para 24 horas, para um mês, para um ano. Basta que vejamos as empresas que funcionam na Terra. Elas se organizam e elas programam, elas idealizam coisas e estabelecem as conquistas pautando em cima de uma meta, de um tempo determinado para aquilo que é o objetivo. Então, para que nós possamos ver a pedagogia divina em nossa vida. Ainda imaturos quanto às coisas de Deus, porque isso já vem lá dos primórdios, trazíamos uma necessidade intrínseca de disciplina. E nós fomos evoluindo e fomos conquistando tudo isso. Se nós pudéssemos fazer um paralelo agora com as tribos selvagens, os índios, eles têm a sua metodologia de disciplina muito elementar, muito primitiva, que não vai se assemelhar no todo com a nossa, mas eles também contam as luas. Não é? Muito interessante isso. Os índios, eles contam quantas luas para conquistar determinadas coisas. E ali eles já mostram que tudo isso é Deus atuando em nós. E hoje, com o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar aquela página que fala da obediência e da resignação. A obediência com o sentimento da razão. A resignação do coração. A razão por quê? Porque somos seres inteligentes. Somos produto do ser da inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. Mesmo que não tenhamos percebido isso ao longo de séculos, de anos, essa inteligência que nós somos é convidado a uma disciplina que não veio se tocando por isso ao longo de muito tempo e agora estamos racionalizando. Quando nós estivermos plenamente conscientes dessa necessidade de nos disciplinar, nós vamos ser resignados, porque nós vamos ter metas voltadas agora, não mais para as coisas e conquistas materiais, mas para os valores do espírito e para as conquistas morais. E aí, trazendo isso para Ano Novo, nós vamos observar justamente assim. No mundo material, nós traçamos objetivos e metas. Então, é feito um balanço, é feito uma avaliação naquilo que nos propusemos. Espiritualmente também. Estamos lidando com os recursos que cada um traz, não é? Tem aqueles que já veio o Ano Novo de uma forma de construir mais moralmente, né? De elevar-se mais moralmente. Mas tudo que nós estamos fazendo, ainda materialmente, contribui para que cheguemos mais tarde nesses valores maiores do sentido do espírito que nós somos. Então, nós vamos nos confraternizar, nós vamos fazer uma avaliação das atitudes impensadas, daquilo que foi prejuízo em nossa conquista moral,
não é? E vamos estabelecer outros objetivos, partindo da dieta para emagrecer, né? Mas para alguns é aquele mês, aquele ano, que vai se propor a ser mais atento na capacitação para conquistar um trabalho mais digno. Só Quer dizer, uma partezinha. Só corrigida, trabalho mais digno não, porque todo trabalho é digno. Mas um trabalho que venha atender às suas necessidades. Quando eu falei dieta, eu não falei dieta de comida. Eu falei dieta de maus hábitos. Olha só, também, não é? Tá vendo? É mais fácil conseguir a da comida. Não, pois é, porque essa dieta dos maus hábitos faz parte da dieta da educação, que compreende dos alimentos também. É isso aí. Aí vamos também refletir aqui sobre uma mensagem que está no livro Vida e Caminho, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o nome dessa mensagem é Carta de Ano Novo. O Emmanuel diz o seguinte: Ano Novo é também renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário. Olha que interessante, o Emmanuel realmente tem frases fantásticas. Ele diz: o tempo como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia, a convocar-te para a execução de velhas promessas, que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Se tens inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volte ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Novo ano, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Não maldigas, nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco. E como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros, amparando a ti mesmo. Porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Uma mensagem belíssima, né? Interessante. Que nos faz refletir sobre as oportunidades que o Ano Novo nos oferece. Mas olha só, eu vejo essa é uma posição minha que eu quero compartilhar com vocês. Joana de Ângeles, naquela obra Vida, Desafios e Soluções, ela faz uma colocação que a mim marcou muito. Certo? Ela diz o seguinte, que o momento mais importante da nossa existência é o agora, porque é o momento da decisão. É quando nós estabelecemos o nosso caminho, fazemos as nossas escolhas. Isso é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, item 15, decisão. E aí nós vamos também ao livro Opinião Espírita, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e pelos espíritos Emmanuel e André Luiz, no capítulo 27. E capítulo ímpar, eu tenho a impressão que é Emmanuel, certo? Porque cada um faz um capítulo. E ali nós temos uma colocação que é muito interessante em cima desse aspecto decisão-escolha, que nos diz o seguinte: progresso é fruto de escolha. Não há nobre desincumbência com inflexibilidade de intenção. Se eu não tenho segurança naquilo que eu quero, eu não vou fazer o que eu devo fazer.
afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. Olha, isso é típico de Emmanuel, certo? Então nós temos que entender o seguinte: nós somos os construtores do nosso futuro. E o Ano Novo é o Réveillon, ou a mudança do tempo. O tempo não para, o tempo é único. Mas nós estabelecemos, vamos dizer, tempos dentro do tempo, né? Então a mudança de ano é um momento de reflexão. Um momento de reflexão, conforme lembramos há pouco aqui na origem dessa questão do Ano Novo. Olharmos para trás para vermos o que precisamos mudar e olharmos para frente para estabelecermos as nossas metas de mudança. Então isso é o que deve ter para nós todos ou ser o significado do Ano Novo ou de um novo ano em nossas existências, para que nós possamos aproveitar bem todo esse tempo que nos é dado para que nós possamos mudar em nós alguma coisa. Isso mesmo. E aproveitando o material que alguém nos doou aqui, do livro Florações Evangélicas pelo Espírito Joana, através do médio Divaldo Pereira Franco, Oração do Ano Novo. Ela diz assim: Senhor Jesus, ante as promessas do ano que se inicia, não nos permitas que esqueçamos aqueles com quem nos honraste o caminho iluminativo, as mães solteiras desamparadas, a quem prometemos o pão do entendimento, as crianças delinquentes que nos buscaram com a mente em desalinho, os calcetas que, vencidos em si mesmos, nos feriram e retornam às nossas portas, os enfermos solitários que nos fitaram, confiantes em nosso auxílio. Isso aqui, quando eu li, viu? Olha só, os enfermos solitários que nos fitaram, confiantes em nosso auxílio. Nós, independente da nossa condição ainda, somos porta de socorro para quem sofre. E não sabemos nos sentir nessa tarefa de servir ao Cristo. Os esfaimados e desnudos que chegaram até nossas parcas provisões, os mutilados e tristes, ignorantes e analfabetos que nos visitaram recordando-nos de Ti. Sabemos, Senhor, o pouco valor que temos identificando-nos com o que possuímos intimamente, mas contigo, tudo podemos e fazemos. Ajuda-nos a manter o compromisso de amar-te, amando neles toda a família universal em cujos braços renascemos. Aí tem mais tem uma colocação. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedidos vos será o que pedirdes. Está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e lhe inspirar ideias sãs. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, tem 11. Essa é a nossa contribuição, não é, Luiz Guigino? É isso. Então ficamos com essa mensagem de Jesus, né? O que quer que nós venhamos a pedir na prece, nós obteremos. Sobretudo, a melhoria moral, né? Aquilo que nós precisamos nesse ano novo que se inicia, nós que já temos a consciência, que nos conhecemos, que possamos pedir a Jesus a força necessária, a coragem necessária para enfrentarmos o nosso maior inimigo, que são as nossas imperfeições, as nossas paixões, isto é, nós mesmos. Então, nesse momento que nós nos aproximamos dessa efeméride, certo? Que é o Ano Novo, que é o Réveillon, vamos fazer um retrospecto do nosso ano, da nossa vida, e vamos estabelecer os nossos propósitos, as nossas metas para o novo ano que se inicia. Porque é quando nós estabelecemos essas metas que nós temos uma referência para o nosso comportamento. E que o ano que se iniciará na próxima semana seja um ano de conquistas, seja um ano de vitórias, seja um ano de superação das nossas más inclinações. Um feliz ano novo com Jesus para todos os amigos da Rádio Rio de Janeiro. Feliz ano novo com Jesus. Feliz ano novo, muita paz. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro
o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro. Sou o Bill Fabiano. Estamos juntos mais uma vez, eu e meu parceiro Renato Souza, para darmos continuidade ao estudo desta obra-prima da literatura espírita, a Revista Espírita, ano 2, 1859. Hoje um programa muito especial, é o último programa do ano de 2022. Que Jesus nos ampare, né, Renato? Seja bem-vindo, meu irmão, boa noite. Exatamente, boa noite a todos. Estamos aqui chegando, né, para gravar esse programa especialíssimo. De ano novo. Eu gostaria de lembrar uma palavrinha super importante na vida de todos nós, que se chama esperança. Exatamente. A esperança, ela está aliada à fé, né? Ela é a dileta filha da fé, não é isso? Exato. Então, por mais que as coisas estivessem difíceis ao longo desse tempo, que a gente possa esperançar sempre, né, coisas melhores, tá? E isso é que impulsiona a gente, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Amanhã é um novo dia, né, Bill? Amanhã é um novo dia, um novo ano, de um novo tempo que começou. Uhum. E esses novos dias, as alegrias serão... Completa aí, Renato. Eu não lembro agora. Eu também não, mas é por aí. Mas as pessoas lembram, os ouvintes lembram. Os ouvintes lembram, nossos ouvintes são sagazes, né? É importante a gente, como o Renato falou, da esperança, né? A construção da fé. Uhum. Vale a gente lembrar, né, Renato, que a fé, ela se constrói nos momentos de crise. Exato. Nós podemos experienciá-la naqueles momentos de louvor, de gratidão, obrigado, meu Deus, mas é no momento das crises, né, Renato? Quem não vive em crise, né, Renato? E nós que estamos labutando na doutrina espírita seremos chamados o tempo todo a darmos testemunho dessa fé. Exatamente. Aí a gente se esbarra com uma determinada situação na vida, de repente, né, e diz assim, nossa, eu esqueci de colocar uma aguinha na fé. Exatamente. Por alguns momentos. Porque a fé é algo que você traz consigo. Deus já dá isso a cada um. Ela é inata, né? Ela é inata no homem, tá? Cabe a nós, sim. Ela não vai crescer miraculosamente. O milagre já foi feito. Deus já te deu. Você já veio com ela. Exatamente. Né? Então, cabe a você cultivar essa fé diuturnamente. Fazê-la crescer. Fazê-la crescer. Acreditar e procurar fazer sempre o melhor. Né? Isso aqui é o importante para você e para os outros. Exatamente. E a gente é sempre chamado a colocar a doutrina espírita em prática. E aí é que as coisas pegam. Exatamente. Né? E para nós que somos mais estudiosos, não somos praticantes ainda, né? Somos estudiosos da doutrina. Sim, né? sim. A gente, falar de fé, beleza. Falar de fé, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. É mole isso, né? Com certeza. Uhum. Mas e na hora, na hora de praticar, na hora da prova. O capítulo 19. Na hora da prova, como é que faz? Da prova. Então, não sei nada. É isso. Vamos dar sequência aqui, né, Renato? Vamos lá. Qual o capítulo que nós estamos mesmo aí, Renato? O mês... Olha, o mês eu acho que é março, né? Ainda é março? Ainda é março. Não, abril, né? Abril de 1859. Abril? Abril. Então tá bom. Abril de 1859. Vamos voltar um pouquinho, como a gente sempre faz? Exatamente, Bill. Abril. Estudos psicológicos aqui. Quadro da vida espírita. Exatamente. Tá? Já estamos em abril de 1859. E no último programa nós paramos num parágrafo que nós retornaremos um pouquinho, que diz o seguinte: tem também suas assembleias, mais ou menos sérias, conforme a natureza de seus pensamentos. Fala-nos, veem, observam o que se passa, imiscuem-se em nossas reuniões, em nossos jogos, em nossas festas e espetáculos, bem como em nossas ocupações sérias. Ouvem nossas conversas, ou seja, os mais levianos para se divertirem,
para rirem à nossa custa ou para nos pregarem alguma peça, caso o possam. Os outros para se instruírem. Observam os homens, analisam o seu caráter e fazem o que chamam estudo de costumes, com vistas à escolha de sua futura existência. Antes de darmos continuidade aqui, né? Isso é a síntese do que Paulo de Tarso nos traz, né? Nós somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas, né, Renato? Eu acho que é a síntese disso, né? O encarnado, ele é observado o tempo todo. Exatamente. Sobretudo nós que estamos labutando dentro de uma religião, né, de uma doutrina, no nosso caso a doutrina espírita, aquilo que nós pregamos em palestras, em programas como esse aqui, né, em lives, hoje que a gente faz muitas lives, né, eles ficam ali, rapaz, esse aí é bom, hein? Vamos ver se esse é bom mesmo, né? Vem Vamos aí ver os testes. Esses carecas são bons mesmo. Aí, eis que eles nos pegam na curva, né? Sempre há uma curvinha no nosso caminho, né? E aí, enfim... E essas curvas são boas, né, Renato? Para nós entendermos ainda o quão distantes nós estamos ainda, né? Sim, e o quanto a gente precisa amadurecer, não é? Em relação ao próprio Evangelho, como cartilha, porque a cartilha está aí. E todas as outras obras inerentes, né? Seguidoras, auxiliares do Evangelho, todo o Pentateuco, né? Tudo isso. Para a gente colocar em prática, mas o Evangelho é, sem dúvida nenhuma, a nossa principal cartilha. É a nossa fonte de energia. É onde a gente mais erra, né? Onde a gente mais deixa a desejar, tá? E ainda bem que é assim, né, Bill? Sim. E ainda bem que é assim. E ainda bem que pode aparecer também pessoas para nos alertar e dizer, olha, quantas vezes você já leu o Evangelho? Então, acho que você precisa ler de novo, né? Ao menos um capítulo tal, né? Exatamente. Determinado capítulo você precisa ler de novo. Ou né? pega uma frase do capítulo tal, né? Isso, que já diz muito reflete você. sobre essa frase aí e tal. O que você está fazendo, né? O que você está fazendo? Exatamente. Então, essa questão aí. Porque quando a gente encontra lá muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? É aquela questão importante porque você recebeu. Né? De alguma forma você recebeu. Nós fomos amparados na casa espírita. Recebemos. Né? Recebemos. E aí, o que eu faço com isso? Né? Eu não vou fazer parte desses poucos escolhidos. Agora vamos entender o pouco escolhido da seguinte forma. Né? É aquele que teria, em tese, né, o dever de dizer, olha, eu fui amparado, eu recebi ajuda, eu estou seguindo. Né? É o capítulo 18 do Evangelho, tá? Eu estou seguindo, né? E não mais se envergonhar de falar de Jesus. Exatamente. Né? É por aí. É aquela questão que ele coloca muito bem, né? Quando ele passou por vários lugares, promoveu as mudanças, mostrou, sinalizou, orientou. Quando ele virou as costas, todo mundo se degladiou. Exatamente. Não é verdade? Então, quer dizer, dali... pouquíssimos seriam escolhidos. Exatamente, porque o Evangelho de Jesus é a nossa fonte geradora, a nossa usina hidrelétrica, né? Sim. E essa usina, ela reverbera, esparge luz para todas as casas em 127 volts, né? Ou seja, nós somos casas, né? E essa energia é tão gigantesca que ele transmuta ela para que nós recebamos, né? Em 127, né? Fazendo analogia com a usina. Realmente é uma dádiva que o que só nos resta agora é praticar, né, Renato? Sim. Praticar e praticar. Para poder aprender. Até agora a gente está na literatura, mas que bom que estamos na literatura, né? Sim, que bom que estamos na literatura, já é a nossa lição do bilhar, como diz Emmanuel. Já começamos. Então vamos lá. Dando continuidade aqui, vimos o espírito no momento em que, deixando o corpo, entra em sua nova vida. Analisamos as suas sensações e seguimos o desenvolvimento gradual de suas ideias. Os primeiros momentos são empregados em se reconhecerem e em se darem conta do que com eles se passam. Em suma, experimentam, por assim dizer, suas faculdades, como a criança que, por pouco a pouco, vê crescer suas forças e pensamentos. Falamos dos espíritos vulgares, porque os outros, como já dissemos, de alguma sorte estão previamente identificados com o estado espírita, que nenhuma surpresa lhes causa, a não ser a alegria de se encontrarem livres dos entraves e dos sofrimentos corporais. Entre os espíritos inferiores, muitos sentem saudades da vida terrena, porque sua situação como espírito, é 100 vezes pior.
Eis porque busca uma distração na visão do que outrora constituíam as suas delícias, embora até mesmo essa visão lhes seja um suplício, já que sentem desejos, mas não o podem satisfazer. Aí a gente vê, né, Renato, como é angustiante, né? Por isso a importância da gente... É aquela grande história, nós precisamos da matéria. Nós estamos na matéria, somos espíritos encarnados, ou seja, a matéria é uma necessidade para a gente. Quando eu digo matéria, é tudo, né? O dinheiro, roupa, transporte, tudo que é inerente à matéria nós necessitamos. Eu preciso ter um bom carro, um carro zero do ano? Não preciso, mas se eu quiser eu posso. Eu preciso ter uma casa luxuosa? Não é necessidade. Mas se eu quiser e tiver condições e for lícito, de forma honesta, posso. Mas o que eu não posso, né, Renato, e amigos ouvintes, é colocar toda o meu desejo e a minha necessidade da existência naquela condição material. O que eu tenho, sim, como usufrutuário, como o Evangelho diz, né, é ter a certeza, bom, eu quero ter isso, o Renato quer ter aquilo, mas ok, vou usar enquanto eu estiver aqui. Na medida em que eu não estiver mais encarnado, eu sei que eu não precisarei mais disso. É como o Evangelho também fala, né? A gente vai viajar, a gente leva bagagens compatível, perdão, a palavra compatível. Compatível com o local que eu vou. Então eu vou para o plano espiritual. Há alguma coisa de material lá? Não há. Então eu vou deixar tudo aqui para aqueles que me sucederem. É simples, a equação é simples, mas a prática é bem complicada, mas nós estamos aqui. Antes de passar para o Renato, eu vou dizer para vocês, lembrá-los, na verdade, que nós estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, um ano de 1859. E para dar continuidade aqui, meu parceiro Renato Souza. E aí, Renatão? Exatamente esse parágrafo isso. Aí, o que a gente pode falar? Quando a gente percebe a colocação do Kardec nessa parte da Revista Espírita, nos lembramos de que Emmanuel disse assim certa vez, né? O corpo espiritual reflete a luz ou a treva a qual você vive. Exatamente. Ao qual você ainda está mergulhado. E que, por sua vez, vai refletir no teu corpo físico. Sim. Nos teus sentimentos, né? Nas tuas pretensões, nas tuas aspirações. Também precisamos lembrar do Evangelho que diz o seguinte, em passagem lá apropriada. Quando Jesus foi interpelado acerca de César, né? De dar a César, se era justo dar a César o dinheiro, né? E tudo, o que ele pediu? Ele pediu um dinheiro, pediu uma moeda. E perguntou, que inscrição que tem aqui? Eles responderam, César. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não disse, em hipótese alguma, que aquilo estava errado. Nós precisamos entender isso, mas ele, né, nos orientou e ressaltou a importância de que o que é de César é passageiro. O que é de César, hoje você pode ter, amanhã você pode não ter. E quando você se afasta daquilo que é de Deus, que aquilo que é eterno, daquilo que você vai levar realmente contigo, né? Aí sim as coisas pioram, porque aí vai refletir a treva. Exatamente. Teu corpo espiritual reflete a treva, que por sua vez vai fazer você, em caso de encarnado, cair nas armadilhas da depressão, do suicídio, não é? Da desordem, do desequilíbrio, né? Sim. E tudo mais. Então é importante a gente ressaltar isso. Olha, ninguém está proibido, gente, de ter as coisas. Não. Mas a gente precisa aprender a conviver com essas coisas. Jesus foi muito claro quando ele diz também numa outra passagem, né? Você precisa viver no mundo sem ser do mundo. Né? Isso aqui é importante. Você separou aí? Você falou de Emmanuel, eu lembrei, não tive como não lembrar, né, do Pão Nosso, no capítulo 101, Resiste à Tentação. Exato. Que o Emmanuel diz que contra o nosso anseio de claridade temos milênios de sombra. Antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. Sim. Então, Emmanuel também nos convida aí, como a gente falava agora há pouco, ao alerta, né? Porque o caminhar nosso nas trevas é muito maior
do que o nosso caminho de luz, a nossa trilha da libertação, né? Fazendo analogia com o nosso estudo aqui de quintas-feira, né, Renato? Exato. As nossas trilhas da libertação ainda é muito curta. Então, o nosso pêndulo pende ainda sempre para o lado negativo, de forma natural, porque não a nossa essência é divina. Perdão. A nossa essência é divina, porque somos filhos da luz. Mas o nosso exercício ainda tem muito ainda do nosso passado delituoso, né, Renato? Então o nosso passado, né, ele nos faz lembrar que ainda nós estamos enraizados ainda. Então, nosso passado nos condena. Exatamente. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Muita coisa. Ou seja, temos que, para caminharmos milênios na luz, olha o quanto nos temos que caminhar ainda, né, Renato? Temos muito que trabalhar. Muito que trabalhar, né? Mas é possível, Bill. Muita coisa. Mas é possível sim chegar lá, é possível se adiantar, é possível dar um passo adiante, né? Só para lembrar que a passagem de César nós vamos encontrar nos Evangelhos de Jesus, segundo Marcos 12, segundo Mateus 22 e segundo Lucas 20. É sempre bom deixar bem esclarecido aqui, quem precisar vai lá buscar, lê de novo, né? Dá o crédito, vai lá e lê novamente. Ele não disse que era errado, não. Ele só disse para dar a ele o que era dele. Exato. Ponto. Não é isso? Exatamente. Né? Porque da mesma forma que ele tem e que ele fazia por receber aquilo, eu teria para dar. Então, se eu tenho que dar, é uma obrigação. Exato. E nós temos também uma passagem do Emmanuel nesse sentido, que eu não sei se está no livro Pão Nosso, mas talvez no Vinha de Luz, que também fala sobre isso. Esse livro da coleção Fonte Viva. Né? Do Fonte Viva, tá? Que o Emmanuel vem falando, sim, que a nossa obrigação de contribuirmos com as situações da vida material. Sim. Né? Sim. É contribuir para com, né, o bem-estar do coletivo, seu e dos outros, do coletivo e tudo mais, né? Mas não podemos nos esquecer do momento de Deus. Exato. Nunca, né? Isso aí nunca pode ou deve sobrepujar o ser. Exatamente. Né? O ser tem que estar sempre à frente. Quando Jesus também fala o que é da carne, o que é do espírito, é também isso. Vamos fazer uma analogia com o que você trouxe aí, esse evangelho, porque como, obviamente, a gente não vai entrar na questão aqui política, mas como o Estado, né, como país que eu digo, sobrevive através dos impostos, da arrecadação de impostos. Então, quando Jesus fala isso, dá a César o que é de César, ele quer trazer para o povo a reflexão. Perfeito. O que César fazia, o que o Império Romano fazia, aí já é uma outra questão, né? É aquela história, o escândalo na terra é necessário, mas ai daquele que foi instrumento. Né? Então, o Estado precisa da arrecadação de impostos para poder fazer as melhorias, a questão estrutural, médica, segurança, educação, tudo isso é necessário, né, Renato? Todas as sociedades funcionam assim, né? Como é que faz? Como é que circula? Como é que o bem circula? É um bem. Exato. Como é que esse bem circula e chega a todos? Exatamente. Não é? Poderia chegar de uma forma mais fácil, sem que a gente precisasse de uma estrutura tão complexa, né? E tudo mais. A partir do momento que eu entenda que fazer caridade é a melhor situação. Por enquanto a gente faz por obrigação. Exatamente. Né? Um dia a gente vai fazer por virtude. Quem sabe existam mundos aí, né, mais adiantados, cuja estrutura seja menos complexa, seja menos obrigatória, porque todos fazem a sua parte. Exatamente. Mas eu tenho uma coisa para te falar, Renato. Quando a gente tiver condições de ir para um mundo desse... Meu Deus, melhoramos muito. A gente não vai querer, a gente vai fazer igual o Dr. Bezerra, vai pedir para continuar. Ficar aqui ajudando os outros. Ajudando. Que bom, né? Já é um grande passo, né? Já é um grande passo. Eu brinco, né? A gente fica doido para se livrar dos círculos da reencarnação. Aí quando não consegue, a gente não quer voltar, a gente não quer continuar aqui, né? Com o Dr. Bezerra, né? A passagem que você citou está em João 3:6, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Isso é importantíssimo. Vamos continuar aqui? Vamos lá. A necessidade de progredir é geral entre os espíritos. É isso que os impele ao trabalho por seu melhoramento, porque compreendem que é este o preço de sua felicidade. Nem todos, porém, experimentam tal necessidade no mesmo grau, sobretudo no início. Alguns chegam mesmo a
comprazer-se numa espécie de vagabundagem, mas que não dura muito tempo. Logo, a atividade se torna para eles uma necessidade imperiosa, a qual, aliás, são impelidos ou empurrados por outros espíritos que lhes estimulam os sentimentos do bem. Se a gente for fazer uma analogia aqui, né, Renato? A temporalidade da nossa vida espiritual, né? Porque a gente tem o tempo aqui, espaço-tempo, dentro do calendário humano e tudo mais, mas dentro da atemporalidade espiritual, isso ocorre, porque o que para a gente encarnado vai durar 1 século, 2 séculos, para o espírito isso é um sopro, né? Então ele sente fica vivendo naquela inércia, mas que não dura muito tempo. Logo, a atividade se torna para eles uma necessidade imperiosa, ou seja, ele sabe que precisa daquilo, né? E às vezes nas conversações, né, Renato, na doutrinação, né, a gente vê, né, os espíritos falando conosco, né? Eu sei que eu vou precisar mudar, mas agora eu não quero. Sim. Né? Quer dizer, dentro do livre-arbítrio dele, ele está exercitando isso, né? Exato, mas a gente não pode esquecer de um detalhe importante. Se a gente já tem um pré-conhecimento da doutrina espírita, a gente já sabe que existem 2 situações no processo de evolução do espírito. Daí esse processo, né, não só reencarnado, como na erraticidade, que se chama provas e expiações. Sim. Por um momento, ele pode não querer. Não, tudo bem. Vai ser respeitado o livre-arbítrio dele, o direito dele. Mas em determinado momento, algo vai o chamar. A própria consciência, a lei de Deus vai bater. Ali vai dizer, olha, vamos lá. E aí pode ser pior. Então, a gente lembra do capítulo 20 do Evangelho, mais uma vez, que são os trabalhadores da última hora, né? E a gente já não estamos tendo a oportunidade de fazer, e a gente está vendo que o caminho é esse, é o caminho do trabalho. Quando você pega Nosso Lar, por exemplo, né? Quando você pega Nosso Lar, que vemos aquela senhora que queria visitar os filhos e não tinha como, ela chorava muito, o André Luiz se compadeceu dela e foi comprar para ela. E foi ter com Clarencio, se eu não me engano, né? Sim, Clarencio. Com Clarencio, a respeito da possibilidade. Eu falo, André, ela sabe o que tem que fazer, não é? O caminho não é esse. Então, se ela trabalhar um pouquinho, ela vai, né? Sim, um pouquinho, sim. Ela vai ter essa oportunidade de ver os filhos. Isso aí. Se compadecer disso é normal, mas isso é para todo mundo. A gente não pode abrir exceção para um e para outro. Né? Então ela sabe que tem que fazer. E os exemplos são grandes, são enormes nesse sentido. Para isso existem trabalhadores em várias faixas vibratórias. Para isso existe a mão de Deus, né? A consciência. Eu vou começar com o meu trabalhozinho aqui mais simplesinho, que é o trabalho de colocar um tijolo. Para o outro depois vir embolsar, para o outro vir pintar, para o outro, né? Vir fazer lá por dentro, né? Toda a parte de ornamentação e tudo mais. É trabalho, o que existe é trabalho, e é através do trabalho que você vai crescendo. Eu já aprendi a botar tijolo, a sentar tijolo, agora eu já posso embolsar. Exatamente. Vou aprender a embolsar. Não é isso, Bill? Sim. É assim que funciona? Com toda certeza. As grandes construções começam pela fundação, né? Fazendo analogia com as construções terrenas. E é isso. E um depende do outro, né? O arquiteto, o engenheiro depende da mão de obra mais bruta, né, por assim dizer. Então, o interrelacionamento é necessário para isso, para mostrar-nos que eu dependo do Renato e preciso do Renato. O Renato não é que dependa, mas precisa. Né? Depende e não depende de ninguém, né, para sermos felizes, enfim. Mas eu preciso do Renato, porque o Renato, de uma certa forma, vai me trazer algum tipo de orientação e vice-versa. Isso faz parte do interrelacionamento que Jesus nos convida. Nós estamos chegando ao final, né, do programa. A técnica já está nos avisando aí. Daqui a pouco cresce uma música e um corte e nós temos que entregar o programa. Com certeza. É isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, o ano de 1859. Até a próxima, né, Renatão? Isso, se Deus quiser. Beijo no coração. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus,
dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.